Já te aconteceu mudares de cidade, mudares de emprego, mudares de namorado e mesmo em situações diferentes parece que estás a enfrentar o mesmo padrão? Hoje vais entender porque que o universo traz sempre as mesmas lições com pessoas diferentes, com situações diferentes e como podes libertar-te desse ciclo. Eu decidi fazer este vídeo porque eu própria vivi isso durante muito tempo. Havia situações na minha vida que mudavam o cenário, mudavam as pessoas, mas o sentimento era o mesmo. E foi até eu entender que o problema não estava cá fora, mas estava em lições que eu ainda não tinha integrado e que hoje eu vou falar contigo acerca dessas lições. Lição número 1. O universo é perfeito e não há erros. A nossa mente humana enxerga as coisas de uma maneira e, na verdade, a energia funciona de maneira diferente. Se nós entendêssemos as leis energéticas e como realmente o mundo funciona no micro, que é o que a física quântica estuda, nós entenderíamos e até conseguiríamos viver melhor. Porque este universo onde nós estamos a viver, esta experiência, ele é perfeito. Ele não tem erros. Quando o ser humano aprende as leis e faz os cálculos e estuda a matemática, ele vê que, na verdade, tudo bate certo. A lei física do universo, na verdade, é sempre perfeita. O que não é perfeito é o nosso entendimento acerca do universo, porque nós vemos as coisas com filtros. As nossas dores são como óculos que nós usamos e que nos fazem ver a vida e as situações de maneira diferente. Mas se nós formos olhar à energia, nós vemos que tudo bate certo. A vida, na verdade, é um reflexo, é um espelho do que nós temos cá dentro. Então, quando olhamos para o pequenino, se fôssemos ver cada célula nossa, nós íamos ver que cada célula tem uma frequência vibratória. Ou seja, cada célula pequenina, ela emite uma vibração constantemente. Essa vibração depende do que se passa no nosso interior a nível da consciência. Depende do que nós sentimos, do que nós vivemos, de como interpretamos certas situações. Tudo isso vai acumulando e forma o nosso campo energético, o nosso campo vibratório. Todos nós temos um campo vibratório. Quer queiramos, quer não, ele existe. É como a lei da gravidade. Eu posso escolher que não quero estar, ou que quero estar imune à lei da gravidade. Não vai acontecer, porque onde eu estou, onde eu vivo, essa lei é maior do que eu. Existe. E assim são as leis vibratórias. Mesmo que nós não queiramos, elas existem. E elas regulam a nossa vida no dia a dia, sempre. Então, sabendo isto, sabendo que o universo é perfeito, nós temos que olhar agora mais profundamente. Então, ok, já entendi, o universo é perfeito. Então, porquê que tanta coisa que me parece imperfeita continua a acontecer na minha vida? Então, agora nós estamos a ir ao nível mais profundo. Entendemos, ok, o universo é perfeito, chega de reclamação, já entendi. Vamos para a segunda lição. Segunda lição, a repetição é uma ferramenta da evolução. Lembras-te no início do vídeo que falamos que podes até mudar de cenário, podes mudar as pessoas à tua volta, às vezes mudar de grupo de amigos, mas tu sentes sempre a mesma sensação interna. Às vezes há pessoas que até mudam de patrão, mudam de trabalho, até vão para uma área completamente diferente, mas ou têm ali um patrão que as faz sentir exatamente como se sentiam antes, ou têm um colega de trabalho que as faz sentir exatamente como se sentiam antes, ou tem um novo namorado, um novo parceiro e lhes faz sentir exatamente como se sentiam antes. Sabendo nós agora que o universo é perfeito, esta repetição não é aleatória. Essa sensação que tu tens em diferentes cenários, com diferentes pessoas, ela é tua. Tu carregas isso no teu sistema vibratório, na tua célula pequenina, em cada átomo. Os teus átomos estão a vibrar isso. E a nossa vibração é como se fosse
uma expressão para o universo. Então, eu tenho um campo vibratório, esse campo vibratório é o acúmulo das minhas experiências e ele está sempre a vibrar. Então, ele está a emanar uma mensagem para o universo. O universo é neutro. Ele envia-nos o que a nossa vibração pediu. Pediu de forma vibratória, ou seja, ele leu a nossa vibração e vai enviar algo, uma situação, uma pessoa, uma experiência que está no mesmo nível daquela vibração. Então, se tu tens uma certa vibração dentro de ti e continuas sempre a emanar a mesma vibração, tu até podes mudar de parceiro, podes mudar de país, mas tu levas a tua vibração contigo. Então, nesse novo local, vais atrair a mesma frequência vibratória que te vai fazer sentir a mesma coisa, porque esse sentimento está dentro de ti. É algo vibratório que tu carregas dentro de ti. A vida, através da repetição, vai-te mostrando um padrão interno teu. É mais fácil entender neste exemplo. Imagina que tens um giradiscos à tua frente. A vida é o aparelho do disco e a tua vibração é o disco. Então ele continua a rodar e a tocar a mesma música até tu mudares o disco, até tu colocares uma nova vibração naquele aparelho. A vida é o aparelho do disco e tu és o disco. Ou seja, faz parte de ti, da tua escolha, mudar esse disco para que a vida também consiga mudar. Mas a vida não pode ir lá por ti e tirar o disco e colocar algo novo. Isso faz parte do teu livre-arbítrio. Ou seja, a vida é um reflexo, mas tu escolhes o que colocas lá para ela te mostrar ou para ela tocar aquela música. És tu que vais, filosoficamente, escolher a música que a vida te vai tocar. Então agora tu já estás a entender algumas coisas. Primeiro, o universo é perfeito. Não vale a pena reclamar, não vale a pena vitimizar, não vale a pena ficar ali à espera que venha alguém salvar-te. Então, primeira coisa, o universo é perfeito. Depois, estás a entender que a tua vibração é uma comunicação ao universo. Então agora, o que é que temos de fazer? Temos de mudar essa vibração. O terceiro ponto é possível libertar esse ciclo repetitivo. Para libertar um ciclo repetitivo é preciso expandirmos a consciência, fazer algo diferente do que o que já estávamos a fazer. Nós não podemos fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O Einstein dizia isso. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, para que a vida deixe de refletir o mesmo, ativar a mesma sensação interna, temos de mudar essa sensação interna e começar a refletir algo diferente, para que ela nos comece a dar algo diferente também. Como é que se ganha consciência? Podemos ganhar consciência de uma maneira lenta ou de uma maneira mais rápida. O universo ele não tem pressa. Se nós tivermos que passar 1000 anos até aprendermos uma lição, ele não se importa. Mas se nós quisermos aprender essa lição num dia, ele também não se importa. O universo não escolhe por nós. Ele deixa-nos fazer o nosso percurso como nós quisermos. Se quisermos evoluir pela inteligência, ótimo. Se não quisermos evoluir pela inteligência, quisermos evoluir pela dor, ele também nos propicia essas experiências. Faz parte de nós escolher diferente. Faz parte de nós fazer este jogo, que eu vejo como um jogo, a vida, de maneira diferente. Há duas maneiras de ganhar consciência. A primeira é ir fazendo vários erros e entendendo que por ali não é o caminho. Ou repetir padrões durante bastante tempo e entender que por ali não é o caminho e ir mudando lentamente. Também é um caminho. O que é que eu aprendi na minha experiência? Eu entendi que há coisas no universo, há ensinamentos no universo que tornam mais rápido essas lições ou essa abertura de consciência.
Uma das maneiras que eu encontrei, que me ajudou a entender as coisas mais facilmente e mais rapidamente, é a astrologia. E eu gosto muito de estudar astrologia, faz muito sentido para mim, ajuda-me bastante. E eu também gostava que esse estigma acerca da astrologia fosse retirado um pouco da sociedade, porque se nós entendermos e estudarmos a astrologia boa, nós conseguimos ajudar muito o nosso caminho e também perceber o caminho das pessoas à nossa volta. Neste vídeo nós não temos muito tempo, mas eu quero dar-te assim um resumo muito rápido dos karmas que existem. O karma é a nossa energia vibratória pesada, aquilo que atrai situações que normalmente nós não gostamos muito de viver, porque elas são pesadas e difíceis. Então, eu vou fazer isto, vou organizar isto por anos e tu vais estar atenta ao ano em que tu nasceste e ver que aquele pode ser o teu karma. Porquê é que eu digo pode ser? Porque a astrologia ela é complexa, então há ali intervalos de tempo em que as pessoas têm o mesmo karma, mas dentro desses intervalos de tempo há pessoas que não têm esse karma também. Mas abre-te ao conhecimento, vê se faz ressonância contigo. Se fizer, é um atalho, é um encurtar de caminho. Saberes qual é o teu karma ajuda-te a ganhar consciência, uma consciência maior e uma consciência mais ampliada, mais facilmente. Então, vamos lá. Quem nasceu entre 1967 e 1969 e 1996 e 1999 tem karma de ação. O karma da ação é: a pessoa sente um impulso às vezes para agir, mas quando vai agir parece que não consegue, sente um bloqueio na ação ou às vezes age, mas as coisas não correm bem e vive em constante sensação de medo de falhar, medo de fazer, ou seja, a ação, alguma coisa e o resultado não ser o que a pessoa esperava. Então, estas pessoas têm um bloqueio na ação. Pessoas que nasceram entre 1969 e 1971 e 1999 e 2000 são pessoas que têm karma de apego. São pessoas que se apegam e depois, quando se apegam, têm dificuldade em largar, sejam pessoas, sejam situações. Existe aquele medo da mudança. São pessoas que não mudam livremente e facilmente, não, eles têm muita dificuldade em mudar e depois quando mudam apegam-se aqui ao novo para o que mudaram, ou seja, são pessoas que têm dificuldade em largar, em ser desapegadas. Depois, pessoas que nasceram entre 1971 e 1973 e 2000 e 2003, karma de comunicação. São pessoas que têm bloqueios na expressão, ou querem falar e não conseguem, ou o que tinham na cabeça e tentam falar não sai igual, ou não conseguem falar, ou têm medo de dizer algo e ser mal interpretado, ou pelo contrário, falam muito e dizem algo que não queriam ter dito e depois se arrependem de dizer, ou seja, há um desfazamento, há uma alteração nesta parte da comunicação, parece que não sai fluida. Depois, pessoas que nasceram de 1973 a 1975 e 2003 a 2005, karma de abandono. As pessoas com karma de abandono têm um medo profundo de serem abandonados, de serem deixados e normalmente tendem a enrijecer porque o estar vulnerável para eles é muito difícil, porque têm medo de ser esquecidos ou rejeitados emocionalmente e podem ter tendência a depender muito das outras pessoas, emocionalmente das outras pessoas. Depois, karma de identidade. De 1975 a 1978 e de 2005 a 2007. São pessoas que têm medo de mostrar quem realmente são, ou têm vergonha de quem realmente são, ou não sabem quem eles realmente são. Estas pessoas às vezes apegam-se aos outros para entenderem quem é que eles são de verdade. Têm dificuldade em brilhar e saberem quem é a identidade deles. Depois, quem nasceu de 1978 a 1980 e 2007 a 2009. Karma de perfeccionismo e karma de culpa. São pessoas que vivem de forma muito exigente com elas próprias e com o mundo.
Têm tendência a achar que não devia de haver erro, ou têm muita culpa quando há erro, são muito exigentes, muito perfeccionistas, têm medo de errar e têm uma sensação de que não são suficientes. Depois, quem nasceu de 1980 a 1983 e de 2009 a 2012, karma de relacionamentos. Estas pessoas com karma de relacionamentos têm dificuldade em estar numa relação de forma equilibrada. Ou dão muito e não recebem tanto quanto desejavam, ou não querem dar para não se expor, para não se tornarem vulneráveis e depois as relações nunca funcionam. Também têm tendências a atrair relações confusas e tóxicas, ou até pessoas emocionalmente indisponíveis. Depois, de 1960 a 1962, de 1983 a 1985 e de 2012 a 2015. Pessoas com karma de controlo. Estas pessoas têm medo de perder segurança e têm medo de perder o controlo sobre a vida. São pessoas que eu tenho a imagem delas a segurar vários pratos ao mesmo tempo, para que nada caia, para que nada parta. Então a pessoa acha que se largar, se relaxar, que as coisas vão se tornar um caos total. Então ela tenta controlar ao máximo para não largar. Tem dificuldade em confiar e tem sempre a necessidade que tem de controlar tudo. Depois, quem nasceu de 1962 a 1964 e de 1985 a 1988 e de 2015 a 2017, são pessoas com karma de fé, karma de confiança. Estas pessoas têm dificuldade ou em acreditar em si, acreditar que conseguem, ou em acreditar em que a vida vai correr bem. Têm medo de se expandirem e as coisas não correrem bem, ou têm medo de nunca encontrar o seu propósito na vida. São aquelas pessoas que têm medo de confiar em algo e serem traídas por essa confiança. Depois, quem nasceu de 1964 a 1967, 1988 a 1991, de 2017 a 2020. São pessoas com karma de rejeição da sociedade e karma de carreira, de sucesso. Estas pessoas elas têm um medo de ser rejeitado a nível da sociedade. Elas querem ser reconhecidas, mas têm medo de falhar. E muitas vezes estas pessoas sentem que têm que comprovar o seu valor constantemente. Podem também sentir que nunca têm sucesso verdadeiro na carreira, nunca conseguem ser bem sucedidas como queriam. Depois, pessoas que nasceram de 1991 a 1994. São pessoas que têm karma de grupo, é aquela sensação de não pertencimento. Quando estão em grupos, principalmente grupos novos, que não conhecem as pessoas, têm tendência a sentir que estão a ser rejeitadas ou colocadas de lado. Podem sentir-se diferentes desde cedo. É aquela sensação de um grupo pode ser uma ameaça até a eu expressar-me quem eu realmente sou naquele grupo. Depois, quem nasceu de 1994 a 1996. Karma de ilusão, da ligação espiritual e karma de solidão. Este karma são pessoas que têm muitos medos internos, têm dificuldade em conectar-se com aquela parte mais sagrada da vida, daquela parte mais espiritual, têm muito medo também de ficarem sozinhos, pode sentir aquele vazio interior, aquela desconexão emocional. São pessoas que sentem uma insatisfação constante, porque sentem que o mundo de fora não lhes devolve aquilo que eles precisam internamente. Então, isto foi o resumo, muito rápido, de todos os karmas. Depois, cada karma é diferente para uma pessoa, cada karma tem a sua nuance e também, estes são os anos em que as pessoas nasceram, mas cada pessoa pode ter muito mais do que um karma. Chegamos ao fim deste vídeo. Eu espero que tenha ajudado a abrir um pouco mais a tua consciência e a entenderes que a astrologia pode ser uma maneira de tu encurtares o caminho ou de tornares o teu caminho muito mais fácil. Obrigada e já nos vemos.